Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tô morrendo de saudade de vocês, galerinhas. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, não é? Que a nossa unidade tá falando agora sobre a questão da globalização, da interdependência. Trabalhou o mundo, né, pós Segunda Guerra Mundial, destacando os Estados Unidos como uma mega potência. Trabalhou as transformações que ocorreram econômicas nos Estados Unidos de 1970 a 2008, não é? Que foi a crise no setor imobiliário nos Estados Unidos. Me dá soluço na hora de gravar, né? Como é que pode um negócio desse? É para mim não ir para Globo mesmo. Trabalhou aí a questão de toda a interligação que existe entre os países, principalmente no setor econômico. Na aula passada, a gente chegou a trabalhar a questão, falando, né, um pouco sobre a pandemia, né, a questão econômica do Brasil. E dessa vez, ainda para dar continuidade ao assunto, falando sobre economia, né, e falando sobre esse período de isolamento social, da quarentena, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês os efeitos do Covid-19, pós e contras da quarentena para a economia brasileira, certo? Seria ótimo se a gente pudesse debater, porque, minha gente, tem aluno que adora questionar, né? Certeza, Luiz Felipe não ia ficar calado. Ana Lívia também é uma aluna que gosta muito. Quando ela não está perturbada, ela participa, né? Efeitos positivos e negativos da quarentena para a economia. Quando eu estava fazendo esse slide, aí Henrique olhou para mim e disse, e tem coisa positiva? Eu digo, meu filho, até da desgraça a gente tem que tirar alguma coisa que preste, né? Pelo amor de Deus, a gente não só pode visar uma coisa ruim. Vamos aqui. O posicionamento com relação aos benefícios versus os malefícios da atual quarentena causada pelo Covid-19 tem dividido opiniões nos últimos dias. É o que eu digo. Cada um vai ter uma opinião diferente. Cada um vai ter uma visão diferente. Mas se você, criatura, pode ter uma visão boazinha, para que tu vai ter uma visão ruim, né? Vamos. A maior parte daqueles que defendem um fim do isolamento faz isso com a intenção de proteger a economia. Enquanto isso, outros apontam como prioridade diminuir o número de mortos com a Covid-19. O problema com essa dualidade de opiniões é que talvez as duas não se excluam, ou seja, o problema econômico em si não é fruto apenas da quarentena adotada no Brasil. O problema econômico no Brasil já vinha. Agora, o que é que vai acontecer? Com essa quarentena, com esse isolamento social, lógico que vai se agravar, né? Diversos fatores que, combinados com a epidemia do coronavírus, iniciaram um processo de recessão muito maior do que era imaginado. Os principais fatores foram o aumento de escala na produção industrial, a queda na taxa de juros, crescimento no número de investidores na bolsa e o choque de demanda. Dos 4 fatores que se repetiram de 1929 e 2019 e 2020, apenas o último poderia ser relacionado ao período de quarentena, que é o choque da demanda, né? Mesmo estando relacionado a uma queda na demanda, é certo que os padrões de consumo de todos os países seriam alterados em meio à pandemia do novo coronavírus, ou com ou sem quarentena. Se todos estivessem estudando, trabalhando e produzindo, ainda veríamos alguma queda na demanda por produtos em todo o mundo, não é? Já vinha passando por dificuldade, não é? Mas que lógico que com a quarentena, né, com o fechamento, vamos dizer assim, do comércio, piorou, né? Vamos dizer, mas mesmo se todo mundo estivesse trabalhando e estudando, a economia ia mudar pouca coisa. Por quê? Porque, galera, é um momento muito apreensivo. É um momento que ninguém está querendo investir, ninguém está querendo comprar, e muitos não tem nem como comprar,
não é? Então, você também tem que ver, às vezes eu vejo as pessoas, né, criticando, ai, mas, meu Deus, aquelas filas enormes, o contágio ali dá para passar. Cara, se coloca no lugar. De lá, a maioria que são trabalhadores informais, que estão ali, né, mendigando, vou quase dizer assim, um auxílio para poder sustentar suas famílias. É muito fácil eu criticar, se eu estou na minha casa, eu tenho internet, eu tenho comida, eu tenho uma casa espaçosa, aí se coloca no lugar da maior parte da população brasileira que é de vulneráveis, que tem um vão para 12 pessoas, né, que está ali procurando comida. Então é muito fácil, né? Quando a gente for questionar, eu procuro muito dizer assim, eu faço esse trabalho comigo. Quando eu vou me lamentar de alguma situação, eu penso que tem gente 10 mil vezes pior do que eu, né? É o que a gente está passando, mãe de família com os filhos reclamando que não pode sair, que isso e aquilo. Poxa, cara, meu filho, você tem comida, tem uma internet, tem uma televisão. Imagina aquelas crianças que não tem nada, que não tem nem o que comer. Então, vamos tentar tirar uma coisa positiva, vamos tentar ver o outro lado e ver, não é só ver o outro lado e ver se a gente também pode fazer alguma coisa para aquele outro lado, né? Os efeitos positivos da quarentena. Além dos benefícios mais evidentes da quarentena, como diminuir a velocidade de transmissão, proteger a população de risco e, principalmente, ganhar tempo para a construção de mais leitos hospitalares, decidir pelo isolamento mais cedo também pode trazer benefícios econômicos para o país, não é? Eu fico imaginando assim os representantes do povo, né, os nossos governantes, a pressão também que eles sofrem, porque eles têm que tomar medidas em benefício de toda a população, né? É uma doença que ela se espalha muito rápido. A intenção dele é o quê? Desde o início, né, na área da saúde, era não congestionar o SUS. Porque se todo mundo pegasse ao mesmo tempo, quem precisasse de UTI não ia ter acesso. A gente está vendo a doença se espalhar tão rápido pela nossa cidade, né? A gente está vendo aí, graças a Deus, não com gravidade de ficar muita gente em UTI, mas se a gente não respeitar o isolamento social da sua importância, pode chegar a isso. Mas aí também se coloca do lado dos trabalhadores informais, que só tem comida se trabalhar. Para você ver como é difícil você questionar, você ter um posicionamento só. Você tem que ver os dois lados, né? Efeitos positivos da quarentena. Mesmo os países que optaram por não adotar medidas de isolamento no início da pandemia, como a Inglaterra, acabaram tendo que voltar atrás da decisão. Muitos países não adotaram medidas de isolamento no início, né? E a gente viu aí na Europa, galerinha, a quantidade de mortos. Eu estava vendo ontem que no Brasil morreram 832 pessoas. Minha gente, é gente. E essas pessoas têm família. E essas famílias não puderam velar, enterrar de forma digna os seus parentes, não é? Então a gente tem que procurar se colocar no lugar de cada um, não é? Procurar fazer também sua parte social, porque serão anos difíceis aí para frente, né? Serão mesmo. Né? Porque a nossa economia não vai se recuperar de uma hora para outra. Ela já vem passando por crise. Acho que o Brasil está em crise desde quando inventaram os europeus, né, de redescobrir o Brasil, porque aqui estava bem quietinho os índios, né, João? Por outro lado, países que adotaram a quarentena mais cedo conseguiram diminuir a duração do isolamento e apresentam uma recuperação mais rápida na economia, não é? Então não adianta querer colocar a carroça na frente dos bois. Vamos devagar, vamos se recuperar, tudo vai passar, não é? Vamos pensar agora. Fica difícil porque uns pensam economia, outros pensam vidas, né? Não vamos citar nome. E fica difícil tentar conciliar os dois. Mas vamos tentar conciliar os dois, né? Vamos, por quê, minha gente? Gente morta não compra, né? Então, é melhor ter pessoas vivas que possam comprar e gerar lucro para a economia. Assim, a adoção da quarentena no início da epidemia brasileira pode significar uma vantagem econômica no final do surto.
Eu acredito que sim, o Brasil ele tomou muitas medidas de imediata que poderiam ter tomado antes. Começando primeiramente por uma coisa, no meu ponto de vista, o carnaval. Eu acredito que nossas autoridades já estavam sabendo, né, da transmissão já no país. Se não tivesse ocorrido o carnaval, eu acho que teria dado uma freada nesse contágio tão rápido, porque vem muito estrangeiro para o carnaval do Brasil, né? Mas não pode, porque o carnaval gera lucros inacreditáveis para a economia brasileira, né? Então, esse ano também, muitas cidades vão ficar sem lucrar, né? Porque suas festividades, vou dar exemplos aqui nosso do Nordeste, né? Paraíba, Campina Grande, né? O maior São João do mundo cancelado. Então, quantos trabalhos informais ele não gera, né? Festa de Barbalha, né? O pau da bandeira de Santo Antônio, né? Que as desesperadas vão lá para ver se arrumam um boy. Gera economia para Barbalha. Também não vai ter. A Caruaru, Pernambuco, São João também não vai ter. Então, para você ver que essas festividades geram lucro, né? Que estão sendo paralisadas, mas que o correto é paralisar mesmo, porque assim a gente barra o avanço. Conseguindo se recuperar mais rápido, os países que começaram mais cedo a quarentena encontrarão um cenário muito mais favorável para exportação. E é isso que vai acontecer, galerinha. Nós vamos nos recuperar da quarentena, não é? Nossa economia, lógico, que já andava a passos de tartaruga, vai continuar do mesmo jeito, mas pelo menos vão sair muitas pessoas vivas que serão consumidores. Então, sempre a gente vai ter coisas positivas e negativas, tanto para a economia, como para a saúde, como para a educação, para o que for. Agora, que a gente também precisa pensar no que você pode fazer de diferente, né? Principalmente para os mais vulneráveis, para aqueles informais que não têm de maneira nenhuma como se manter, galera. Não é porque tem. Eu vi cada atitude linda que poderia ser, porque a gente infelizmente só copia coisa ruim, né? Brincadeira besta que machuca o colega e tal. Agora cadê que ninguém copia coisa bonita? Eu vi um senhor botou uma mesa, aí ele colocou duas assim: se você tem, deixe o alimento; se você não tem, pegue o alimento. Né? A gente acha que essa realidade da fome, da miséria está bem distante da gente, mas não. Sai um pouquinho da sua zona de conforto, que você já vai encontrar essa miséria dentro da nossa própria cidade. É claro que a quarentena traz consigo efeitos negativos para a atividade econômica, mas esse cenário é muito pior para a população mais pobre. A quarentena em si é, antes de tudo, um problema de renda, principalmente para os mais vulneráveis. O primeiro impacto do isolamento é a interrupção na renda de parte da população. E o pior é que esses vulneráveis, muitas pessoas que trabalham no comércio, minha gente, não tem carteira assinada. Não tem. Então, parou de trabalhar, parou de receber. E aí? Vai viver de quê? Né? Em especial para os trabalhadores informais, grupos que mais crescem entre os trabalhadores brasileiros, segundo o IBGE. Ficar em quarentena também significa ficar sem renda. É justamente para essa população que as medidas de auxílio financeiro devem ser mais urgentes e diretas. O centro da questão é que, por meio de políticas públicas, podemos minimizar um problema de renda, enquanto seria muito mais custoso incentivar a demanda em meio à grave crise global, porque não é uma crise econômica Brasil, é uma crise econômica a nível mundial. Né? E eu digo muito assim, eu sou questionadora, eu arrumo briga mesmo, porque não dá não para mim não. Cara, o governo está lançando um auxílio, né? É principalmente para as pessoas que não têm renda ou que suas rendas foram interrompidas com o trabalho informal. Eu vi pessoas que não precisam receber esse auxílio. Você tira a vez de quem precisa. A vez, tem pessoas, minha gente, que nem um CPF tem. Como é que vai atrás de um auxílio desse? Né? Então, eu digo muito, infelizmente a culpa do Brasil é do próprio brasileiro.
vai aí que corrupção não só são aqueles nossos representantes do povo que estão lá, né, representando o povo, entre aspas. Corrupção é a minha atitude também. Como é que eu não trabalho, sou um estudante ou coisa do tipo, vou receber um auxílio de uma pessoa que precisa? Estou tirando uma vez de uma pessoa que precisa. Então eu questiono muita coisa. O menino, vai ser vereador, eles morrem na primeira semana, porque não fica calada, né? Embora medidas de quarentena tenham pró e contras extremamente relevantes, os governos têm entendido este é o melhor caminho para se enfrentar a atual crise. Isso se aplica tanto à esfera econômica quanto à humanitária. O sucesso dessa decisão vai depender principalmente da efetividade das políticas de auxílio aos vulneráveis e da rapidez com que veremos os efeitos da quarentena nos números de casos do Covid-19 no Brasil. Os números de casos poderiam ser gritantes se a gente não tivesse praticado o isolamento social como a gente está praticando. Pode melhorar essa questão de diminuir os números? Pode. Faça a sua parte, não é? E também faça a sua parte como um cidadão, né? Procure, né, ajudar a quem precisa. Tem tanta comunidade aí precisando. Eu sei que não dá para sair de casa, mas vai que você consegue arrecadar um alimento e consegue repassar para uma família carente. Arrecadar ali na sua própria família, não é? Então vamos aí também usar, a gente faz parte da sociedade, não é? Não é só mais um CPF aí, não. Faça a sua parte, né? Então um cheiro, vamos continuar aí em nossas aulas. E cuida, criatura, vai estudar, porque o negócio tá difícil.